rotina. Um jeito fácil de organizar hábitos do dia a dia. Com o aplicativo Você na RPC, somos mais conectados. Boa noite, Paraná. Oferecimento. Aniversário 50 anos premiado Condor. Imóveis Brasília. Entrega no mesmo dia. Olá, boa noite. Este flagrante de violência é parte de uma investigação aberta pela Polícia Civil para apurar agressões contra adolescentes em Quatiguá, no Norte Pioneiro. Delegado Eric Bussetti, condenado por matar a mulher e a enteada dentro de casa em 2020, é demitido do cargo. A decisão do Conselho da Polícia Civil saiu hoje. Você vai ver tudo sobre as eleições de domingo, onde haverá segundo turno, os desafios de quem venceu nas maiores cidades e onde as disputas foram mais apertadas em várias cidades. Os eleitos venceram com diferença menor do que 100 votos. 20 pessoas que estavam no Líbano chegaram a Foz do Iguaçu hoje, na primeira missão para trazer de volta brasileiros que querem deixar o país no Oriente Médio após o início dos ataques de Israel. E direto de Londrina, a Mônica Dal nos conta em detalhes a previsão do tempo para a semana que está começando em todo o estado. Agora, em Londrina, faz 27 graus. Fique com a gente, o Boa Noite Paraná já começou. Os eleitores de Curitiba vão voltar às urnas daqui a 20 dias. Eduardo Pimentel, do PSD, e Cristina Grêmio, do PMB, vão disputar o segundo turno pela Prefeitura da capital. O dia seguinte dos candidatos que foram para o segundo turno foi de agenda cheia, muitas entrevistas. Há cerca de 24 horas, 7h30 da noite de ontem, o TRE finalizou a contagem dos votos. A diferença entre os dois candidatos foi de 21.800 votos, apenas 2,34% do total de votos válidos. Foi a menor diferença num primeiro turno para a Prefeitura em Curitiba. Eduardo Pimentel teve 313 mil votos, 33,51% dos votos válidos. E Cristina Grêmio recebeu 291 mil votos, 31,17% dos votos válidos. Pimentel tem 40 anos, é curitibano, formado em administração e o atual vice-prefeito de Curitiba. Já ocupou secretarias na prefeitura e no governo do estado. Ele é candidato pelo PSD e Paulo Martins, do PL, é o vice-prefeito na chapa. No primeiro turno, o PSD teve apoio do Partido Novo, do PL, MDB, PRTB, Republicanos, Podemos e Avante. Para administrar uma cidade como a nossa, a melhor capital do país, tem que ter o conhecimento, a experiência. É o debate sobre a escola integral, a unidade de saúde com medicamento, o transporte coletivo que funcione, como é que a mãe e o pai vão deixar o seu filho na creche com 5 refeições diárias no ensino integral, é a limpeza da cidade. Agora é cuidar de Curitiba. É o que o curitibano está interessado. Eu vou participar das entrevistas, das sabatinas, dos debates, do olho no olho. Cristina Grêmio tem 54 anos, também é curitibana. É jornalista, atualmente colunista política e nunca ocupou cargo público. Ela é candidata pelo PMB, mesmo partido do vice, Jairo Ferreira Filho. O PMB não tem coligações na disputa ao Executivo Municipal. O que veio como demanda mais forte para nós, como sempre, é saúde, educação e segurança pública. Em relação à gestão pública, estão me chamando muito de aventureira, né? Eu acho que o que precisa o gestor ter é, primeiro, uma capacidade de liderança, que eu acho que já mostrei que tenho. Segundo, uma proposta muito séria de fazer um governo técnico, e isso é um compromisso meu. Nós vamos muito tranquilamente para essa etapa agora de segundo turno, discutir a cidade. Os dois candidatos ainda não anunciaram apoios para o segundo turno. 21 municípios do Paraná elegeram um novo prefeito ou prefeita com menos de 100 votos de diferença para o segundo colocado. Guarapuava, que tem mais de 134 mil eleitores, foi uma delas.
61 votos. Foi esse o número que separou Denilson Baitala, prefeito eleito em Guarapuava, de Doutor Antenor, segundo colocado. O Tribunal Regional Eleitoral diz que nunca houve uma diferença tão pequena assim nos últimos 70 anos na cidade. E o senhor imaginava que ia ser tão acirrado como foi o resultado ou não? Não imaginava mesmo, sabia que nós tínhamos potencial. Além de Guarapuava, outras 20 cidades do estado tiveram menos de 100 votos de diferença entre o primeiro e o segundo colocado. Entre elas, Barra do Jacaré, com diferença de 2 votos. 4 Pontes com 3 e Campo Magro com 5. 104 mil pessoas votaram ontem em Guarapuava. Só que o número de eleitores que estavam aptos para votar era bem maior, de 134.580. Desses, mais de 29 mil não compareceram, totalizando 22% de abstenções. Não consegui, infelizmente, surgiu o serviço, eu tinha que pensar no convênio que nós temos aqui, tinha que cumprir, né? Não tinha outro motorista no momento, né? Aí não consegui votar. Mesmo não tendo mais obrigação, eu ia com certeza, eu teria ido votar com certeza. É a única chance que a gente tem de poder dar a nossa opinião e ter uma possibilidade de mudar as coisas. Eu nunca deixo de votar, eu sempre vou. Ontem a gente teve um prefeito que se elegeu com 61 votos de vantagem sobre o segundo candidato. Então cada pessoa que faltou pode ter feito a diferença na eleição, né? Então isso mostra o quanto é importante as pessoas votarem. Bom, entre os motivos para essa diferença tão pequena entre candidatos pode estar na chamada abstenção eleitoral. Esse aqui é o termo usado para definir aqueles eleitores que, mesmo tendo direito ao voto, escolhem não participar das eleições. É diferente, por exemplo, do caso do eleitor que vai até a urna, mas anula o voto ou então vota em branco. Entre as principais cidades do estado, Maringá teve o maior índice de abstenções nesta eleição. Quase 3 em cada 10 eleitores da cidade não compareceram às urnas ontem. Mesmo assim, junto com Umuarama e Curitiba, a cidade está entre as 3 que registraram queda no número de abstenções. Ou seja, nessas cidades, os eleitores faltaram menos ao compromisso do voto em relação às eleições de 2020. Em Londrina, Paranavaí, Cianorte, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e Guarapuava, o número de pessoas que não compareceu às urnas aumentou desde as últimas eleições municipais. E aqui você nota que a gente trouxe o exemplo de Anaí, na região oeste do estado. A cidade tem quase 3 mil habitantes. Por lá, a abstenção foi baixa, só 249 eleitores não votaram, perto de 9%. Depois do intervalo, o PSD sai da eleição municipal com o maior número de prefeitos eleitos. Também o flagrante de agressão contra uma adolescente. O Boa Noite Paraná volta já. Eu me casei com o Mavi. Ele me deu um golpe, me deixou sem nada. Eu fui roubada por aquele psicopata. Ela te odeia, Viola. Ela acha que você roubou o futuro que era dela. E ela voltou pra se vingar de você. As mentiras de Mavi estão funcionando. Vocês estão me deixando maluca. Mas Viola está determinada a descobrir a verdade. Eu vou ter que decidir em quem eu acredito e se eu tiro uma pessoa que eu amo da minha vida. Hoje... Eu chamei vocês dois aqui pra vocês falarem um na cara do outro. Tudo que vocês me falam pelas costas. Mania de você. Que tal ganhar carros, motos no ano de supermercado e vales compras? Nos 50 anos premiado Condor é possível. A cada R$100 em compras, você já está concorrendo. Açúcar extra fino a partir de R$14,98. Todos os iogurtes bandejas 510 ou 540 gramas com 50% de desconto na segunda unidade. Queijo mussarela pedaço a partir de R$29,90 o quilo. Miolo da alcatra R$29,97 o quilo. Papel higiênico do Etofit 16 rolos R$18,90. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. Inscrições abertas para a prova pedestre Cidade de Londrina, 90 anos. Viva a cidade! Dia das Crianças Móveis Brasília. Super oferta. Moto elétrica Bandeirantes, 6 volts, só R$ 33,00 mensais no cartão. Em Móveis Brasília. A boiadeira chegou, gente.
gente, tô poupando muito com o Sicredi. Bora poupar também. E aproveita que esse mês tem sorteio de R$500 mil. Depositou? Tá concorrendo. Vem comigo. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar e concorrer a milhões em prêmios. Vem comigo. Agora são 7h10. Nós estamos de volta com o Boa Noite Paraná para falar para você que 6 das principais cidades do estado já sabem quem vão ser os prefeitos a partir do ano que vem. Só Curitiba, Londrina e Ponta Grossa terão segundo turno no dia 27 de outubro. A gente vai conhecer agora um pouco mais desses eleitos. Em Maringá, Silvio Barros, do PP, teve mais de 65,5% dos votos, mais de 131 mil votos. Silvio Barros tem 67 anos e já foi prefeito de Maringá por 2 mandatos, entre 2005 e 2012. Ele também foi secretário estadual do Desenvolvimento Urbano no governo de Cida Borghetti em 2018. Em Foz do Iguaçu, o eleito foi General Silva Luna, com 50,1% dos votos, mais de 73 mil votos. Essa seria a primeira vez que Foz do Iguaçu poderia ter segundo turno, já que o município passou dos 200 mil eleitores. O general Silva Luna precisaria atingir 50% mais um dos votos válidos e foi o que ocorreu. Ele tem 74 anos e é militar reformado. Essa foi a primeira vez que Silva Luna concorreu às eleições. Ele já ocupou o cargo de ministro da Defesa no governo do ex-presidente Michel Temer, também a diretoria de Itaipu entre 2019 e 2021 e a presidência da Petrobras. Em Cascavel, o eleito foi Renato Silva, do PL, com mais de 95 mil votos. O resultado por lá saiu perto das 6h30 da tarde. O atual vice-prefeito de Cascavel, Renato Silva, tem 73 anos. Ele foi vereador em 1982 e tentou uma vaga como deputado federal, mas acabou não se elegendo. Renato é proprietário de uma universidade privada da cidade. Em Paranavaí, o prefeito eleito foi Maurício Guelling, do PSD, com mais de 66% dos votos. O resultado no Noroeste saiu perto das 7 da noite. Maurício tem 63 anos e nasceu em Sarandi, no Rio Grande do Sul. Ele foi candidato a deputado estadual pelo PV em 2018, mas não foi eleito. Ele teve o apoio de uma frente bem ampla de partidos, como o PSB, o Novo, o PSDB e também o Progressistas. Viajando agora para Cianorte, onde o prefeito eleito foi Marco Franzato, do PSD, com mais de 26.300 votos. Ele foi reeleito com ampla maioria. Ele tem 65 anos, é empresário do segmento de moda e teve a reeleição apoiada amplamente pela base governista de Ratinho Júnior. Para fechar o nosso giro, o prefeito de Moarama, Fernando Escanavaca, do Republicanos, com quase 46% dos votos, 25.500 votos. O Escanavaca tem 70 anos e foi eleito prefeito de Moarama pela 3ª vez. Ele já foi prefeito tanto em 96 quanto em 2000. O pecuarista está também no 3º mandato como deputado estadual. Ele teve apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury. Portanto, esse giro pelas nossas cidades em que a RPC tem praça aqui no nosso estado. Soler. Obrigado, Hélio. Logo a gente volta a contar contigo aqui no Boa Noite. Em Londrina, Tiago Amaral, do PSD, e Maria Tereza, do PP, vão disputar o segundo turno. 7 candidatos disputaram a Prefeitura de Londrina. Tiago Amaral, do PSD, foi o que teve mais votos, com 113.032, 42,69% do total. Como não alcançou mais da metade dos votos válidos numa cidade com mais de 200 mil habitantes, vai disputar o segundo turno. Enfrenta a candidata professora Maria Tereza, do PP. Ela teve 62.590 votos, porcentagem de 23,64% do total. A diferença entre os 2 primeiros colocados foi de 50.442 votos. Os eleitores de Londrina voltam às urnas no último domingo deste mês para escolher quem vai administrar a cidade pelos próximos 4 anos. Os 2 candidatos já começam a se movimentar para conquistar novos apoios e, claro, mais votos do que tiveram no primeiro turno.
nós vamos continuar levantando essas mensagens, essa bandeira e essa proposta de trabalho para a cidade de Londrina. Londrina quer mudar, isso já fica claro, né, com a grande votação que nós tivemos e de outros candidatos também de oposição à atual administração, que tiveram também expressivas votações. Redefinir estratégias de comunicação, acho que isso é importante. A gente há 1 minuto e 18 de campanha na TV, agora a gente vai para 5 minutos. Então isso tudo requer bastante possibilidade para a gente mostrar ainda mais as nossas propostas, né? Bom, em Ponta Grossa, o segundo turno será disputado por 2 mulheres, Elizabeth Schmidt e Mabel Canto. Elizabeth Schmidt, do União Brasil, e Mabel Canto, do PSDB, tiveram uma diferença de 654 votos. Mabel recebeu 51.338 votos, 27,87%. E Elizabeth, 50.684, o que correspondeu a 27,51% dos votos válidos. As duas repetem o mesmo cenário da última eleição. Em 2020, Elizabeth Schmidt venceu no segundo turno com 52,38% dos votos. Mabel Canto está no segundo mandato como deputada estadual. Foi eleita pela primeira vez em 2018 e reeleita em 2022. Mabel foi radialista por 15 anos, é formada em Direito e trabalhou como assessora jurídica da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Propostas reais que podem ser realizadas, foco muito na área da saúde, no transporte público aqui em Ponta Grossa, que são problemas que a nossa população, infelizmente, acaba enfrentando todos os dias, né? Elizabeth tenta a reeleição. Ela ocupou diferentes cargos públicos municipais desde 2005. Em 2016, foi vice-prefeita na gestão de Marcelo Rangel. Elizabeth trabalhou mais de 40 anos como professora. É especialista e mestre em educação. Podemos detalhar todas as propostas e a análise vai ser bem mais profunda. A nossa prioridade continua sendo a saúde. Nós estamos aqui no superposto do Borato, quase pronto, e logo chegará o asfalto aqui em toda essa região. Além de Ponta Grossa, só mais uma cidade no Brasil terá uma disputa feminina no segundo turno. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também tem 2 mulheres na corrida pelo Executivo Municipal. Como você viu, em 3 cidades, os eleitores vão voltar às urnas no fim deste mês para o segundo turno. Tem um novo calendário para candidatos e eleitores. O segundo turno dá mais tempo para candidatos de 3 cidades paranaenses apresentarem propostas e para os eleitores avaliarem e escolherem quem vai ficar responsável pela gestão de cada um dos municípios nos próximos 4 anos. Serão 3 semanas até a votação, marcada para dia 27 de outubro, das 8 da manhã até as 5 da tarde em Curitiba, Londrina e Ponta Grossa. Mais de 2 milhões de eleitores estão aptos a votar. No Tribunal Regional Eleitoral já começa o trabalho de preparação das urnas eletrônicas. Haverá solenidades públicas novamente para essas mídias, né, que são colocadas aos 2 candidatos que foram eleitos para o segundo turno, né? A urna só fica preparada agora para esses 2 candidatos. As urnas estão nas sessões eleitorais e depois que houver essas solenidades, elas serão novamente distribuídas depois para os locais de votação. Para os candidatos, o tempo também já começou a contar. Desde as 5 horas da tarde de hoje, os candidatos que foram para o segundo turno puderam retomar a campanha eleitoral, com uso de alto-falantes, carros de som, distribuição de material gráfico e realização de passeatas, por exemplo. Já na sexta-feira, dia 11, vai ser retomado o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Dessa vez, cada candidato vai ter um tempo igual. Serão 10 minutos para cada por dia. Ponteiros correndo também para os eleitores. Quem não votou no primeiro turno tem 60 dias para justificar a ausência. E ainda tem a chance de exercer o direito ao voto. Esses eleitores podem e devem votar no segundo turno. O TRE fará campanhas aqui para chamarmos aí esses eleitores, né, para que realmente todos compareçamos às urnas, esse nosso dever cívico, né, para contribuir aí com a nossa cidade. Bom, a partir dos números, Ellen,
a gente faz a leitura, né, do recado que a sociedade dá depois do resultado das eleições. Com certeza, Soler. E como só 3 cidades ainda estão com esse cenário indefinido, já dá para a gente ter ideia, olhando para o mapa, do avanço dos partidos aqui no nosso estado. Vou te convidar agora a dar uma olhada, porque os grandes vencedores e aqueles que agora contam com pouco espaço no Poder Executivo Municipal, a gente já consegue enxergar a partir desse mapa. Olha só. O PSD é o partido com o maior número de prefeituras conquistadas. É o partido do governador Ratinho Júnior, que está no comando de 162 cidades aqui do Paraná a partir do ano que vem. É quase 41% de todo o território do nosso estado. Em segundo lugar, vem o Progressistas, com 61 prefeituras. O Progressistas que também faz parte dessa base de apoio do governo do estado. O PP vai ter, portanto, 61 prefeituras a partir de 2025. O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro tem 52 prefeituras. O PL que tinha como meta eleger pelo menos 1.000 prefeitos em todo o país. Aqui no estado, o partido ficou em terceiro em número de prefeituras conquistadas, com destaque para a região oeste do nosso estado. E nesse panorama geral aqui do estado, a gente destaca também entre os representantes de centro-esquerda o PSB, que está em laranja, que é o que mais tem prefeituras. 14 cidades são do partido, principalmente na região metropolitana de Curitiba e no norte do estado. Menos de 1% das prefeituras do Paraná terá o PT no comando, o partido do presidente Lula. Só 3 cidades do Paraná elegeram prefeitos do Partido dos Trabalhadores. Soler. Pois é, essa análise aí serve para a gente entender, né, o recado das urnas dado neste domingo. E o Conselho da Polícia Civil decidiu hoje demitir o delegado Eric Bussetti, condenado por matar a mulher e a enteada em 2020. O julgamento foi no Conselho da Polícia Civil. Os conselheiros acataram por unanimidade os argumentos do relator do caso, que recomendou a demissão do delegado Eric Bussetti a bem do serviço público. O delegado já havia sido condenado em julho desse ano a 38 anos de prisão. O crime, no dia 4 de março de 2020, foi registrado pelas câmeras internas que vigiavam a casa onde tudo aconteceu. O delegado e a escrivã Maritza de Souza eram casados havia 10 anos e estavam em processo de separação. As imagens mostram a discussão antes da escrivã e da filha dela, Ana Carolina de Souza, de 16 anos, serem assassinadas. Naquela noite, a briga entre o casal já se prolongava por cerca de 3 horas. Pouco depois da meia-noite, Maritza pega a bolsa e parece sair. O delegado Eric vai então ao quarto da enteada, agride a adolescente e a arrasta a menina para fora. Maritza volta e na sala as duas são baleadas. Eric sai pela garagem, mas é preso logo depois. A filha do casal, que na época tinha 9 anos, também estava na casa. O tribunal do júri condenou o delegado por duplo homicídio com 3 qualificadoras: feminicídio, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas. As qualificadoras são circunstâncias que demonstram a gravidade do crime e aumentam a pena. A decisão de agora, tomada pelo Conselho da Polícia Civil, é na esfera administrativa e será encaminhada ao governador do estado, a quem cabe confirmar a demissão do delegado. A defesa de Eric Bussetti disse em nota que irá analisar na íntegra o teor da decisão do Conselho da Polícia Civil para tomar as medidas legais adequadas e restabelecer o cargo do cliente. E a Polícia Civil vai abrir um inquérito para apurar uma agressão a adolescentes em Quatiguá, no Norte Pioneiro. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um homem fala com um grupo de adolescentes sentados em uma calçada. Ele dá um chute em uma das garotas e depois um tapa no rosto de outra. A mãe dessa adolescente registrou um boletim de ocorrência junto das meninas, que passaram por exames para comprovar as agressões. O delegado responsável pelo caso disse que as adolescentes já prestaram depoimento e que tenta identificar o homem para ouvi-lo. Em Ponta Grossa, a Justiça aceitou hoje a denúncia contra o psicólogo Alexandro Lourenço, acusado de beijar à força uma paciente durante o atendimento no consultório. E o Rafael Costa, quem nos conta detalhes sobre atualizações deste caso, falando ao vivo conosco. Oi, Rafael, boa noite.
Oi, Solero, uma boa noite para você, para Ellen e para todo mundo. A Justiça acatou a denúncia do Ministério Público e, com isso, o psicólogo passa, então, a responder pelos crimes de estupro de vulnerável e ato obsceno. O Ministério Público diz que Alexandro Lourenço é suspeito de abusar sexualmente de pacientes. O caso veio à tona há 2 semanas, quando uma mulher de 23 anos registrou um boletim de ocorrência contra o psicólogo. Alex Lourenço foi filmado beijando a paciente no consultório em que realizava as sessões. Ele foi preso no mesmo dia em flagrante. O Ministério Público esclareceu que o estupro de vulnerável pode ser praticado contra alguém que não consegue consentir e ou oferecer resistência em razão de deficiência, doença e ainda por conta de fatores como o uso de medicamentos, álcool ou similares. Desde que o inquérito foi concluído pela Polícia Civil, pelo menos 4 mulheres possíveis vítimas do psicólogo já procuraram a polícia. Alex Lourenço está preso preventivamente na cadeia pública de Ponta Grossa. Há pouco a defesa dele nos informou que só vai se manifestar nos autos do processo. Soler e Ellen. Obrigado, Rafael. Boa noite. Depois do intervalo, a análise da pesquisa que apontou Eduardo Pimentel e Cristina Grêmio no segundo turno de Curitiba. E a gente mostra que 20 brasileiros repatriados do Líbano chegaram há pouco em Foz do Iguaçu. O Boa Noite volta já. Madá não quer admitir, mas o João tá mexendo com ela. Você pediu pra eu não confundir as coisas, que tá bem com o Chico, mas você ficou assim porque viu o João beijando a garota. O João tá curtindo o momento dele e eu vou cuidar da minha vida, tá? Hoje... Bem que meu pai dizia que ele faz um estrago no coração das mulheres. O meu ele não vai fazer. Volta por cima. No mega aniversário Estoque Atacadista, na terça e quarta do Horti, você encontra ofertas arrasadoras. Repolho, cebola ou melancia, 1,89. Banana, manga ou mamão, 3,85. Maçã ou abacaxi, 6,89. Colchão mole, 32,90. Coxa com sobrecoxa, 6,99. Ovos com 30, 11,90. Farinha Anaconda, 5 quilos, 15,99. Arroz Rampinelli, 26,90. Aqui é barato sempre. Obra lá, tem progresso em todo lugar. É o Paraná em obras na região de Londrina. Duplicação da PR-445 entre Mauá da Serra e Lerroville. Construção de novas moradias, mais qualidade de vida a milhares de famílias. Mais mobilidade. Construção do viaduto da PUC. E vem aí o terminal metropolitano da cidade. Governo do Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida. Chegou a promoção Droga Mais 30 anos com você. Serão 3 veículos 0 km sorteados até o fim do ano. Para participar é fácil. A partir de R$1 em compras em perfumaria, você ganha números da sorte Droga Mais e concorre a 3 veículos 0 km até dezembro. Participe da promoção Droga Mais 30 anos com você. Cadastre-se no programa Cliente Mais. Faça suas compras em uma das nossas lojas e concorra. Droga Mais, a farmácia dos paranaenses. 20 brasileiros repatriados do Líbano chegaram ainda há pouco ao aeroporto de Foz do Iguaçu. E a repórter Catiúcia Reis acompanhou essa chegada emocionante e vai contar pra gente como foi. Oi, Catiúcia, boa noite. Oi, Soler, boa noite. Foram momentos de muita emoção. 20 passageiros terminaram agora há pouco, apenas alguns minutos, o desembarque aqui no Aeroporto Internacional de Foz. 20 passageiros e foram recebidos com muito carinho, né? Flores, bexigas, aplausos, abraços, claro, lágrimas, muita emoção. De gente que acaba de chegar, de passar semanas vivendo os horrores de uma guerra e encontra agora o conforto da família, dos amigos. Esses 20 passageiros saíram de São Paulo no final da tarde
tarde, chegaram agora há pouco aqui em Foz e eles fazem parte do primeiro voo da FAB de repatriação de brasileiros no Líbano. No domingo, 229 pessoas chegaram no Brasil. Essas pessoas dormiram em São Paulo e então hoje começaram a vir para Foz do Iguaçu. Aqui no aeroporto foi montada uma rede pela Prefeitura e Ministério do Desenvolvimento Social para fazer o acolhimento de quem precisasse de uma casa, um atendimento de saúde, mas neste voo não foi necessário, tá? E a gente acabou de receber a informação que outras 37 pessoas, 37 repatriados, devem chegar ainda hoje aqui em Foz do Iguaçu num segundo voo que também sai de São Paulo ali no final da noite, perto da meia-noite de hoje. A gente segue acompanhando essa situação, né? A situação desses libaneses, a gente viu muito carinho aqui, não só de parentes e amigos, mas de toda a comunidade libanesa, que é uma das maiores comunidades do nosso país. E a gente sabe que 60% é a estimativa desses repatriados devem vir para Foz do Iguaçu e a gente segue acompanhando. Eu tenho mais uma informação, que o segundo voo de repatriação já partiu de Beirute e deve chegar no Brasil amanhã de manhã. Eu conversei com representantes do Ministério de Desenvolvimento Social e também da Prefeitura. Não se sabe quantas pessoas, mas também alguns moradores da cidade que estavam lá no Líbano e acabaram surpreendidos pelo acirramento desse conflito também devem vir aqui para a cidade. Inclusive, a gente tem contato com uma passageira que está nesse voo e vem aqui para Foz do Iguaçu. A gente segue acompanhando essas informações. Foi bem especial ver o carinho depois de momentos tão difíceis. Solera, com você. É sempre muito bom, né, Catiúcia, a gente vê famílias se reunindo novamente. Você não pôde perceber, certamente, mas atrás de você tem um rapaz aí, um homem, né, fazendo orações, conforme prevê a religião muçulmana, né, em direção à Meca ali, certamente aí em agradecimento a esse momento também. Obrigado, viu, Catiúcia? Até mais. Ellen. A gente fala agora da previsão do tempo e te mostro aqui imagem ao vivo da capital de todos os paranaenses, 17 graus agora em Curitiba e uma certa chuva que estava prevista para chegar a partir de quarta-feira, já começou a dar as caras neste começo de semana. Nesta semana, quem vai nos acompanhar na previsão é a Mônica Dal, direto de Londrina, e já nos conta que tem mudança no radar, né, Mônica? Bem-vinda e boa noite. É isso, obrigada, Ellen. Boa noite a você, boa noite para todos. O calor dá uma trégua já a partir de quarta-feira. A gente tem mais detalhes aqui porque a frente fria, ela começa a entrar no sul do país e dá de cara com a massa de ar quente. Ela consegue, então, romper o ar aquecido e a chuva se espalha. Já na terça tem chances de chuva nas regiões oeste, Campos Gerais e leste, com possibilidade de temporais. Vamos direto aqui saber um pouco mais das máximas, né? Porque apesar dessa massa de ar aparecer, essa terça ainda vai ser quente, principalmente nas regiões norte, noroeste, 24 graus ainda no litoral, bastante calor também na região oeste. A gente tem mais detalhes também aqui no nosso mapa para falar um pouco de chuva. Um destaque, né, porque esse acúmulo é de 3 dias. Cascavel, 127 milímetros, Umuarama, 129 milímetros, União da Vitória, 107 milímetros e Pinhão, 105 milímetros, de quarta a sexta-feira. No número, aqui a gente segue acompanhando, né, porque temos mais detalhes de Curitiba. A gente vai acompanhar na tela, então, mais detalhes de Curitiba, para vocês perceberem aí. Na terça, chove pouco, na quarta, 29 milímetros, já é uma chuva bastante expressiva. Na quinta, 14 milímetros, já bastante frio, tanto na quarta quanto na quinta. Ao vivo agora, janela do Boa Noite Paraná, para Ponta Grossa, né? Porque por lá já teve asfalto molhado, choveu. Amanhã a temperatura atinge 32 graus e na quarta a máxima não chega aos 20, agora 19 graus. Me despeço com essa imagem registrada na Praia Central de Guaratuba. O Rodrigo Reis, coordenador do programa Rebimar, estava na praia quando viu um grupo de arraias. O biólogo contou que ficou impressionado com os animais que se alimentavam por ali. As arraias têm espinhos na cauda e não é recomendado chegar perto. Volto com você, Ellen. Até amanhã com mais informações, principalmente dessa quarta-feira, que tudo muda. Tá combinado, Mônica. Obrigada pelas informações. Até amanhã. A gente volta a falar de eleições porque o segundo turno da eleição para prefeito aqui de Curitiba vai ser disputado por 2 candidatos de direita, Eduardo Pimentel, do PSD, e Cristina Grêmio, do PMB. A pesquisa de véspera do Instituto Quest, contratada pela RPC, apontou essa tendência. A pedido do Boa Noite Paraná, o diretor da Quest, Felipe Nunes, analisou os números da votação de ontem.
O resultado das urnas confirmou a tendência registrada na pesquisa Quest de véspera, divulgada no último sábado. Eduardo Pimentel, do PSD, perdeu 12 pontos entre 17 de setembro e 5 de outubro, mas manteve a liderança, que se confirmou nas urnas. Ele terminou com 34% dos votos válidos. Já Cristina Grêmio, do PMB, fez o caminho inverso. A candidata, que estava em 5º lugar na pesquisa anterior, subiu 20 pontos e assumiu a vice-liderança. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos, para mais ou para menos. Os resultados finais ficaram todos próximos à margem. Lembrando que, para chegar nas estimativas de véspera, a Quest computa intenções de voto com o perfil e o padrão de comparecimento eleitoral, para corrigir pelo viés de abstenção que tem estado cada vez mais presente nas eleições brasileiras. Nas urnas, Pimentel teve 33,51% dos votos e Cristina teve 31,17%. O caso de Curitiba é bastante interessante. Desde a primeira rodada, eu já dizia que esta seria uma das eleições mais competitivas que Curitiba veria nos últimos tempos. Por quê? Porque o grau de indecisão do eleitor estava muito alto. Imagine você, 60% aproximadamente dos eleitores diziam até pouco tempo antes da eleição que não tinham ainda escolhido seu candidato. Esse geralmente é um sinal que nós pesquisadores captamos para mudanças que podem acontecer de maneira muito brusca, principalmente na reta final. E foi exatamente o que aconteceu. O candidato do governo, apoiado pelo governador, que vinha muito forte com o início da campanha de TV e o apoio de Greca e de Ratinho, acabou dando a Eduardo Pimentel uma força muito grande de largada. Mas quem teve a maior força de chegada foi a candidata Cristina Grêmio. A Quest também mostrou que a diferença entre os dois candidatos poderia ser pequena. Nas urnas, pouco mais de 21 mil votos separaram os dois primeiros colocados, Eduardo Pimentel e Cristina Grêmio, ou menos de 3 pontos percentuais de diferença. Para o diretor do Instituto, Felipe Nunes, o perfil conservador da cidade ajuda a explicar um segundo turno concentrado entre candidatos de direita. Vai ser um duelo de direita e, mais curioso, né? Buscando o voto da esquerda, porque quem ficou de fora não foi um candidato de centro, foi um candidato mais à esquerda, né? O Dutti, que foi aí o terceiro nome mais bem pontuado, não só nas pesquisas, mas também na urna, é um candidato apoiado pelo PT, apoiado pelo Lula, e vai ser muito interessante ver como é que essas duas candidaturas da direita vão disputar, na verdade, um voto de esquerda nesse segundo turno. De acordo com a Quest, numa eleição tão disputada, a definição pode ficar nos apoios e alianças. Num cenário de embate dentro de um mesmo campo ideológico, nesse caso da direita, a decisão e o apoio de cada uma das lideranças pode fazer muita diferença. O número de abstenções, quase 30% dos eleitores não foram votar, também pode ser um sinal de alerta, segundo Felipe Nunes. Acho que tem 2 elementos importantes para serem comentados. O primeiro, essa alta abstenção revela, sintoma, né, de uma cidade que está desgastada, uma cidade que não viu nas candidaturas, 1/3, né, da população não viu nas candidaturas uma opção de esperança, de futuro, de propostas que lhes interessava. Então, vamos ver como as campanhas vão lidar com isso. Mas o segundo ponto importante é o fato de nós termos levado em consideração as projeções de abstenção na hora de fazer os cálculos de votos válidos, acabaram ajudando nessa reta final o eleitor ter uma informação de qualidade para a tomada de decisão quando ele foi na urna, porque, como eu sempre digo, o eleitor é soberano, ele usa a pesquisa como bússola, ele olha para os candidatos, para as propostas, para os desempenhos de todo mundo, mas na urna ele é soberano e ele é que decide. Felipe Nunes também destaca a importância das pesquisas eleitorais. O trabalho que a gente fez junto com a RPC esse primeiro turno mostrou, né, para o eleitorado de Curitiba a força que as pesquisas têm, não de ser prognóstico, porque elas não são ferramentas para adivinhar o que vai acontecer no futuro, mas na verdade ferramentas que captam as tendências, ferramentas que capturam o clima da eleição, e o clima em Curitiba nesse primeiro turno foi bastante tenso, bastante acirrado, né, com mudanças na última hora, o que de novo sugere que alianças vão ser importantes, a estratégia de TV e rádio,
a forma como os candidatos vão se comportar, claro, nas entrevistas e debates. O eleitorado vai estar de olho em tudo, em cada detalhe e, claro, acompanhando aí pela RPC, com certeza. As pesquisas da Quest de setembro e outubro, contratadas pela RPC e citadas na reportagem, estão registradas na Justiça Eleitoral com os números PR 07358/2024 e PR 04399/2024, respectivamente. Agora, já com a Ellen aqui ao meu lado. Teletransporte, que chama. A gente se despede juntos, agradecendo a sua audiência e te convidando para amanhã. É mais uma semana que começa com você junto com a gente aqui no Boa Noite Paraná. A gente te espera amanhã a partir das 7 da noite. Até lá. Boa Noite Paraná. Oferecimento. Aniversário 50 anos premiado Condor. Imóveis Brasília. Entrega no mesmo dia. Notícias a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo Você na RPC somos mais conectados.